Oi. Eu sei que está todo mundo ainda, né? Cheio do almoço, que a gente está meio devagar. Mas eu prometo que essa sessão vai ser animada, tá? Para ninguém dormir. E a gente vai tentar fazer um trabalho de conectar as falas da manhã também, apresentando para vocês, na responsabilidade desses representantes aqui, casos brasileiros desenvolvidos por atores diferentes, muito importante quando a gente quer construir um diálogo para o desenvolvimento desse conteúdo. Então, temos Roderick, que começa representando aqui a região Nordeste, com a sua visão de empreendedor desenvolvendo o negócio de cicloturismo, percebendo quais são os desafios, a potencialidade, né, que precisa ser aprimorado no território, que a gente está chamando de economia criativa e ordenamento territorial, para a gente impulsionar essa atividade. Melhorou o som para vocês? Show? Depois a gente passa a fala para o José Belotto, que representa as universidades aqui, a academia, com programas de pesquisa, desenvolvimento e extensão, que vão conectando também boas práticas que ajudam no desenvolvimento da articulação da governança no território, do desenvolvimento regional, usando a rota de cicloturismo como um grande impulsionador dessa economia criativa. Fechamos com o Rafael, representando o Sudeste, com o caso de Niterói, que vem aí desenvolvendo práticas inovadoras no território, que impulsionam também o uso da bicicleta, não apenas pela ótica do cicloturismo, embora seja o nosso foco aqui, mas de uma forma mais ampla da ciclomobilidade, tá bom? Inicialmente, a gente vai tentar manter aqui a fala dos palestrantes entre 12 e 15 minutos, para que a gente possa ter uma interação com vocês, tá bom? Ótimo. Boa tarde a todas e todos, bem-vindos e bem-vindas, né? Agora esse painel da tarde, um prazer estar aqui com vocês também. Valeu pelo convite, professora Dea, a organização do Planet, né, Ju, Saldanha, entre outras pessoas. É um prazer enorme para a gente estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso caso, né, a Laúça Plus. E vamos lá, já começar, né, o tempo é curtinho, e eu quero também escutar depois de vocês, né, abrir para perguntas, que é o importante no final das contas. Bom, só falando um pouquinho de mim, né, como eu já tinha falado, eu sou cicloviajante, cicloturista, cicloempreendedor e cicloativista. Tá? E a Laúça, ela veio justamente do cicloativismo. Né? A gente estava falando aqui de manhã da pauta do poder público e ela foi fundamental para a gente conseguir tirar do papel a ideia da Laúça Plus. Tá? Uma foto aí de Tamandaré, eu acho que quem conhece, né, sabe que é um lugar maravilhoso. E era um lugar que eu gostaria muito de levar cicloturistas pedalando até lá, que é super possível. Fica a 100 quilômetros do Recife e dá para chegar em 5, 6 horas, porque é praticamente plano até lá. Né? Bom, o início da Laúça Tour, eu sempre falo que começou em Fernando de Noronha. Eu morei lá por um tempo, quase 10 anos, e lá é muito restrito para motorizados. Então, para vocês terem ideia, hoje, uma autorização para você ter um carro na ilha deve estar em torno de 80 a 100 mil reais, só no papel, sem falar do carro. Tá? Então, quando eu fui morar lá, eu não tenho possibilidade nenhuma de ter um carro, e aí eu peguei minha bicicleta, empacotei, levei para Noronha, e tudo que eu fazia em Fernando de Noronha era bicicleta. Então, ela não era só meu transporte, mas também meu lazer, que eu fazia rotas de trilha, enfim. E aí, só contextualizando essa imagem daí. E quando eu voltei de Fernando de Noronha em 2013, eu conheci uma galera que estava fazendo cicloativismo, iniciando, né, o cicloativismo no Recife. E era justamente a turma da Biciclo, a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife. Então, eu conheci o cicloativismo através da Biciclo.
no final de 2013. E essa foto, para mim, é muito emblemática desse movimento cicloativista. E você veja, no letreiro instagramável do Recife, onde os turistas tiram foto. Isso foi uma das ações, né, de várias ações que acontecem sempre. E a gente foi lá, colocou a faixa, né, cadê as ciclovias? Eu não me recordo, mas isso deve ter sido 2015, 2016, alguma coisa assim. E essa incidência direta, né, no turismo, né? Por que não o cicloativismo? Por que o cicloativismo também não atinge o turismo? Não só a mobilidade, como a gente estava falando aqui, na mobilidade urbana, o transporte do dia a dia, mas o turismo também, com certeza. E aqui, ó, essa é a primeira política pública que tornou que a Laúça tornou possível, né, a gente abrir a Laúça, que foi justamente a coisa mais simples, mais básica que o poder público pode fazer, que é dar o espaço do ciclista, né? Então, essa reportagem ali, de camisa vermelha, sou eu e tem um amigo arquiteto, e na época que esse eixo cicloviário ele foi feito, a repórter chamou a gente para a gente avaliar, né, num olhar de ciclista, de cicloativista, se era legal ou não essa ciclorota, enfim. E acabou que aquela história, a ciclorota, a ciclovia, o eixo cicloviário Camilo Simões, saiu com financiamento do Prodetur, que é um programa de desenvolvimento do turismo, e para o turismo, mas com certeza ele caiu como uma luva para quem usa o pedal todo dia como transporte, porque é um eixo que liga o Recife até Olinda. Essa fotozinha que eu coloquei aqui no cantinho já é esse uso, não é um turista que está pedalando ali, é um morador de Olinda que está indo no sentido do Recife por conta desse eixo cicloviário, né? Então, primeira política pública, você dá a ciclovia, que aí a gente tem condições de fazer as rotas, né? E aí, nessa rota que a gente tem, eu vou falar um pouco mais à frente dela, eu também separei essas fotos para mostrar para vocês que 90% dos nossos roteiros, eles são em ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas ou em ruas pedestrianizadas. Porque a primeira pergunta, a primeira não, mas a pergunta que as pessoas mais fazem para mim, que tiram dúvidas sobre o passeio de bicicleta lá no Recife, mas e aí? A gente vai pedalar no meio dos carros? Porque eu tenho medo. Aí eu tenho que dizer que não, que 90% do caminho é em ciclovia, ciclorota. Porque o brasileiro, ele já desconfia que um passeio de bicicleta na cidade grande não vai ser na ciclovia, vai ser na vida louca, como a gente fala lá em Recife. Mas não, a gente teve essa preocupação, ou seja, de novo, política pública fundamental para a gente ter começado a Laúça Pública. E aí vem a segunda grande política pública, que foi o sistema de bicicletas compartilhadas. Para quem não conhece a Laúça, nós somos o primeiro serviço de cicloturismo urbano no Brasil que usa as bicicletas compartilhadas nos nossos passeios. Então, nós não temos uma bicicleta sequer, a não ser a minha, e a gente marca uma estação de bicicletas compartilhadas com os turistas, com as pessoas, e lá a gente tira a bicicleta e sai pedalando com a galera. Então, a gente começa no ponto A, a gente vai até o ponto B, onde a gente devolve a bicicleta, porque a gente finaliza numa estação, né? E, obviamente, também isso não seria possível se a gente não tivesse o apoio da Tembici, que quando a gente deu essa proposta de fazer uma coisa diferente, porque hoje, se você faz um plano para o Bike Pair, por exemplo, que é o sistema de bicicletas lá de Pernambuco, você só vai ter direito a tirar a sua bicicleta. Então, foi massa, porque eles foram quebrar a cabeça, tipo, quantas bicicletas você precisa? Eu disse, no máximo 12. Então, eu posso tirar até 12 bicicletas para receber 12 pessoas nas nossas rotas. Mas o máximo, por condutor, são 6 pessoas, né? A gente não passa desse máximo, tá? Porque a bicicleta aí se espalha e fica grande, enfim. Mas esse é outro assunto. E uma coisa que foi bacana também, que o sistema de bicicletas lá no Recife começou em 2013. Em 2017, veio a segunda geração desse sistema. E aí eu coloquei essa foto aqui do City Bike Nova York, porque na época nós tínhamos a mesma tecnologia, a mesma bicicleta que estava sendo usada em Nova York, né? O sistema é exatamente o mesmo, ou seja,
Na Laúça, a gente estava oferecendo uma bicicleta de ponta para as pessoas que iam pedalar lá no Recife. E aqui está a foto dessa bicicleta, e aí a gente chama de segunda geração, que foi em setembro de 2017. E essa é uma ciclista que ela tem, né, um tipo de deficiência, uma pessoa deficiente, mas eu lembro que quando ela entrou em contato comigo, ela veio toda assim, então, eu só tenho uma limitação, eu preciso que você mexa o guidão. Aí eu disse, por quê? Aí ela me falou e disse, olha, eu acho que não vai ter problema não. Ou seja, a bicicleta compartilhada, como vocês podem ver, deu de boa para ela, que pedalou 10 quilômetros comigo. E ela não foi a primeira pessoa com algum tipo de deficiência que fez esse pedal com a gente. Eu já recebi um inglês que ele não tinha essa parte do antebraço. E ele pedalou completamente de boa essa mesmíssima bicicleta. Ou seja, para que eu vou comprar bicicleta? Para a Laúça, se eu tenho um sistema já pronto rodando na minha cidade. Né? A gente tem esse luxo. É o que eu sempre falo com o Dea, né? Quando a gente estava falando aqui de João Pessoa. A gente tem esse luxo de usar essa bicicleta. Né? E assim nasceu a Laúça Tours. E aí eu queria também, eu lembrei depois de outra política pública que foi muito importante. Esse crachá aqui sou eu, tá? E esse crachá é de um curso que foi oferecido lá no Recife, chamado Condutor de Turismo Criativo. Porque lá no Recife, o turismo criativo está numa pauta muito boa. A gente tem uma relação muito boa com o poder público. E eu fiz esse curso mais para ter esse crachá e para estimular, enfim. E aqui em João Pessoa, vocês tiveram o privilégio de ter o primeiro curso de ciclocondutor do Brasil. Gostaria muito que o poder público lá do Recife, de Pernambuco, também oferecesse esse curso lá. Estou nessa briga, não sei se eu vou conseguir, mas eu gostaria demais, porque é uma qualificação. Porque guia de turismo, quando eu tive esse diálogo com um guia de turismo lá, que a gente estava falando sobre cicloturismo, ele olhou para mim e disse, não, mas qualquer guia de turismo pode guiar um passeio de bicicleta. Eu disse, espera lá, não é assim. É muito diferente, porque a galera acha que é só pegar uma bicicleta e sair rodando por aí e está tudo certo. Não é assim. Então é muito importante a gente fomentar, a gente dar instrução, e a gente formar ciclocondutores. É completamente distinto, gente. Não é só pegar uma bicicleta e sair pedalando, não. Verdade. Laúça Tours, a gente abriu as portas em dezembro de 2017. Né? O nosso primeiro passeio foi em dezembro de 2017 e lá, então, a gente não parou mais. Né? Até com a pandemia, a gente passou 5 meses fechados, mas aí eu vou mostrar para vocês também o que é que a gente pensou aqui, para também não ficar sem fazer nada. E aí, só dando uma ênfase em que desde que a Laúça Tours abriu em 2017, a gente ganhou todos os anos, nós fomos, né, desde 2018, o passeio rolê ao ar livre mais recomendado pela plataforma TripAdvisor. Isso para a gente também é muito bom, porque através da plataforma TripAdvisor que a gente consegue que turistas estrangeiros cheguem até a gente. Então, o nosso público da Laúça, ele hoje está voltando à normalidade, ou seja, a gente começou com 80% de estrangeiros e 20% de pessoas brasileiras. Veio a pandemia, quando voltamos da pandemia, 80% eram de pessoas brasileiras e 20% eram de pessoas estrangeiras. Hoje, a gente já está 50%, 50%. Esse verão agora que a gente teve, em 2023, foi maravilhoso, 2022, 2023. Então, desde setembro até agora em maio, a gente tem tido estrangeiros. E aí, isso deixa a gente confiante para esse próximo verão, já que a pandemia, no nosso negócio, a gente sentiu que deu uma estabilidade maior e aumentou. Então, a gente registrou em 6 anos de Laúça Tours um movimento até então que a gente não teve nos outros 5 anos. Esse verão foi o melhor, sem dúvida nenhuma. Outra coisa também que é legal falar para vocês, quem não conhece o prêmio Promoção da Mobilidade por Bicicleta, ele já está na 10ª edição, eu acho. E em julho de 2018 a gente concorreu, a gente ganhou uma menção honrosa. E em setembro de 2022 nós fomos agraciados
com o primeiro lugar em empreendedorismo, e eu vou falar qual foi exatamente o negócio que a gente ganhou o primeiro lugar nessa premiação. E aqui também um slide rapidinho só para mostrar para vocês que o importante também é que a gente está em rede. Então, a Laúça Tours, junto com mais de 10 bike tours no Brasil, a gente formou a Rede Bike Tour Brasil. Então, tem empresa da Bahia, que faz parceiro na Amazônia, tem em Brasília, tem em São Paulo, tem, enfim, a maioria do Nordeste. É bem engraçado isso, né? Quando a gente coloca as coisas em ordem, então em azul você tem Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco e 3 da Bahia, né? Muriqui no Pará, Distrito Federal, 2 de São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Tá? Obviamente vocês devem conhecer mais outros bike tours e, por favor, indiquem para a gente, porque a gente sempre está querendo trazer mais pessoas para essa rede. Porque é em rede que a gente discute exatamente as dores, as coisas boas, o que funciona e o que não funciona. Né? É bem importante a gente estar em rede. E aqui, falando um pouco já de um dos nossos roteiros, e aí eu trouxe algumas informações ali um pouco mais técnicas. Esse é o nosso rolê Zona Sul mais centro do Recife, que, como eu falei para vocês, no máximo a gente leva 6 pessoas por condutor, e aí a gente pode ter até 12 pessoas, e aí são 2 condutores, tá? Porque, por segurança, a gente tem um condutor para cada 6 pessoas. A gente faz um rolê entre 2 horas e meia e 3 horas, que eu considero ser um tempo ótimo para você pedalar com as pessoas, né? Não passando disso e não sendo muito menos do que 2 horas, não é legal, não é interessante. A gente faz 10 paradas e a quilometragem total é de 10 quilômetros. E aí, de novo, a vantagem de você estar em Recife. Plano. Não tem uma subida. É tudo planinho. Uma delícia, maravilhoso. É outra pergunta que sempre me fazem. Mas, Roderico, como é que eu vou pedalar 10 quilômetros? Pô, eu não consigo, faz 10 anos que eu não pedalo. E aí eu digo, olha, não tem problema nenhum, a gente vai fazer várias paradas, é plano, isso já ganha todo mundo. Então, já teve pessoas que estavam assim, pedalar há 10 anos, fumante, cada parada que a gente fazia, ia lá, acendia um cigarrinho e completou de boa e ficou maravilhado. Nossa, consegui fazer 10 quilômetros. Eu não tinha dúvida que você ia conseguir fazer 10 quilômetros. E esse barquinho, gente, é porque no nosso roteiro, quando a gente sai da Zona Sul para o centro do Recife, a gente faz essa travessia de Baiteira. Baiteira é o nome desse barquinho lá no Recife. E aí a gente bota as bicicletas dentro da Baiteira e vai com todo mundo. É uma travessia, gente, que não passa de 1 minuto. Mas a turma adora fazer essa travessia de Baiteira, principalmente estrangeiro. Porque a gente não fala, a gente diz, a gente vai fazer a travessia no Rio. Beleza. E aí, quando eu mostro que é um barquinho, as pessoas olham assim, tipo, nossa, é nesse barquinho que a gente vai. Eu disse, adoro. É maravilhoso. Você de um lado vê a Olinda, vê a Zona Sul do outro, o centro do Recife, o Marco Zero, as pessoas adoram. É uma maravilha. Algumas fotos, né, de alguns pontos que a gente passa no roteiro. Essa foto aqui do um monte de gente é no início, na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul. Ali, passando pela Ponte de Ferro. A gente tem uma foto aqui também no Marco Zero. Aqui é no Mercado São José. E essa aqui é no Chamado Brasília. Uma outra coisa que é importante, né, para pensar no roteiro de bicicleta é justamente você surpreender as pessoas. Então, esse chazinho Mate Brasília, ele existe em Recife há 40 anos. Tem amigos meus do Recife que nem sabem da existência desse chá Mate Brasília, que oferece um chazinho mate natural com limão e água e gelinho. Todo mundo adora, porque eu só falo quando a gente está chegando, a gente está indo para o ponto tal, mas antes a gente vai passar para tomar um chazinho. As pessoas adoram. Então é legal você surpreender as pessoas. Né? Eu não falo em momento nenhum no roteiro que a gente vai ter uma parada no chamado, mas quando as pessoas vão lá, que passam e tomam um chá, adoro, porque a gente vai mais ou menos no final do passeio, umas 10, 10 e meia da manhã, que é a hora que o sol está um pouquinho mais quente e as pessoas estão querendo tomar alguma coisa gelada. Né? Então é bem importante você colocar coisas, elementos que não estão no dia a dia do turismo de massa. Então eu uso muito a Laúça para a gente fazer o oposto que o turismo de massa, o turismo daquele cara, daquela pessoa que vai pegar uma van, um ônibus faz.
ele não vai passar no chamado, é impossível, até porque no chamado não tem estacionamento. Ou você chega a pé ou de bicicleta. Então, se você for de carro, você vai desistir, porque você não vai ter onde estacionar. Mas de bicicleta, dá super de boa. E ali, onde está aquela rua de paralelepípedo, é no mercado de São José, que é outro ponto que as empresas de turismo tradicionais de massa não vão, evitam, porque é centro, porque é violento, porque é lixo, porque não sei o quê. E qual o problema, gente? Eu levo as pessoas para lá, eu adoro. A gente nunca teve incidente nenhum, em 6 anos, nada. Nem acidente de bicicleta, nem assalto, nada. Zero. Zero, zero, zero. E nada. E aqui mais algumas fotos também. Ali é um outro lugar que as pessoas também se surpreendem, onde eu estou aqui com essas duas meninas, que é exatamente no edifício Oceania, que foi gravado o filme Aquários. Então, quando as pessoas chegam na frente, eu digo, então, aquele prédio ali, ó, ele foi em um filme. As pessoas, é do Aquários, aí eu reconheci. Então, é esse elemento de surpresa que é legal. Que as pessoas não estão esperando que a gente vai parar lá. Porque, de novo, o turismo de massa, a gente sabe que esse prédio aí foi de um filme e coisa e tal. É outra coisa que a gente faz questão de colocar no nosso roteiro. Enfim, e tem mais outros lugares. Quem conhece Recife talvez está olhando aqui para um Recife que nunca foi. Porque é onde a gente leva as pessoas. E aqui, aí eu vou falar para vocês justamente daquele prêmio que a gente ganhou da Esporte Ativo, foi exatamente com essa rota, que a gente chamou de Rolê no Coração do Recife. E a gente pensou isso no meio da pandemia, porque a gente estava agoniado, porque a gente não conseguia colocar, a gente não conseguia virtualizar um passeio de bicicleta. Como é que você pensa? Como é que você colocaria no mundo virtual um passeio de bicicleta? Não tem como, gente. Qualquer outro, experiência de café, você vai pagar lá, o cara vai fazer um café, você vai fazer do outro lado do mundo. Mas o passeio de bicicleta não dá. Né? Você não pode pedalar num canto, a pessoa no outro canto, e como é que a gente resolve isso? E aí, a gente encontrou uma plataforma que se chama, esqueci o nome, mas enfim, está aqui do lado direito, depois eu lembro, falo para você, ali, Voice Map. E aí a gente colocou dentro do Voice Map o nosso passeio, que é um roteiro que passa pelo centro do Recife. E aí como é que funciona, Rodrigo, esse passeio? Ele é todo autoguiado. Então, à medida que você vai passando, você botou lá, deu play no aplicativo no início do roteiro. Você esquece seu celular, você vai botar ele dentro do seu bolso. Porque automaticamente ele vai lhe dizendo, nós fazemos a narração, à medida que você vai chegando perto do ponto de interesse, ele dá um aviso dizendo, pare aqui. Para, você vai ter uma explicação de 2 minutos, 3 minutos, e aí a gente controla essa explicação, e no final a gente já orienta como essa pessoa vai chegar no próximo ponto. E a partir do momento que a pessoa está pedalando, ela vai recebendo as orientações. Vire à direita aqui, vire à esquerda aqui, pare aqui, você está vendo esse prédio aqui à direita? Esse é o antigo cinema blá blá blá. Então, essa rota está no nosso portfólio. Quem quiser, é só entrar lá na Laú Saturno no perfil, vai lá no Linktree que você pode comprar esse passeio. É baratinho e é por isso que é legal, porque é um passeio que a gente usa popularmente, ou seja, as pessoas, sem a gente fazer o mínimo de esforço, as pessoas vão lá, compram, baixam e a gente está sendo remunerado porque esse dinheiro vai cair na nossa conta. Né? É maravilhoso. E aí, obviamente, que esse só foi o primeiro, a gente vai colocar também outros passeios nessa plataforma, que na verdade já tem até uma plataforma nacional que está sendo criada, a gente já entrou em contato. Eu só estou esperando ter um tempo para fazer todo o texto e colocar dentro dessa plataforma, que se chama G-Local, que é uma empresa daqui do Brasil. E aí, já estou finalizando, isso aqui é um outro roteiro que a gente tem, que a gente chama de roteiro temático, a gente chama de Recife dos Carnavais. Como as pessoas, quando vão para o Recife ou vão para Olinda, ficam naquela, tá, mas aí carnaval, onde é que eu vou ver o frevo? E aí, infelizmente, o poder público lá do Recife não disponibiliza frevo o ano inteiro. O que é que a gente fez? Uma rota falando de carnaval. Então, a gente leva alguns adereços de carnaval para as pessoas customizarem, né, elas se vestirem. A gente leva uma caixinha de som e em vários pontos, a gente tem acho que 6 pontos. A gente toca uma música de frevo, a gente ensina as pessoas a dançarem frevo, a gente leva sombrinha. Aquela cabeça ali naquela bicicleta amarela é a laúça, que é a origem do nosso nome, e as pessoas adoram. E esse Rzinho que vocês estão vendo é justamente a marca
e que esse roteiro é um roteiro de turismo criativo. Tá? Então, para ser um roteiro de turismo criativo, você precisa entrar em algumas propostas que tem o turismo criativo. Então, não é todo turismo, não é todo roteiro que é de turismo criativo, não, tá, gente? Ah, não, eu vou fazer bolar alguma coisa aqui estranha, diferente e vai ser criativo. Não é assim. O turismo criativo, ele tem lá os seus pontozinhos e você tem que entrar para receber essa chancela do turismo criativo. E aqui, já finalizando, só trazer um dado legal para vocês, que é interessante. 60% das pessoas que nos procuram, que fazem passeio com a Laúça Tours, são mulheres. 40% são homens. O porquê disso? Se alguém quiser falar, e quando a gente abrir aqui, quiser dar uma ideia para mim, ótimo, porque eu realmente não sei. Eu fico feliz de saber que, pelo menos, mulheres são um público que procura um passeio de bicicleta. Eu jurava que achava que era o contrário, que era homem que ia procurar muito mais a gente para fazer um passeio de bicicleta do que mulher. E outra coisa é que eu não tenho isso medido cientificamente, mas como eu estou na ponta, eu noto que a maioria dessas pessoas, dessas mulheres, elas estão sozinhas. Talvez essa seja uma resposta, porque vai ter alguém com ela quer pedalar, e a segurança, exatamente. E aí ganha aquela mulher que está viajando sozinha, que para nós é um nicho ótimo, né? A gente dá essa segurança para essas pessoas. Então aí um dado interessante. E é isso, gente. Eu queria deixar vocês com esse pôr do sol, que você pode ver em um dos mirantes que a gente passa no nosso passeio de bicicleta, e que muito recifense nem sabe, nem tem ideia que consegue ver esse pôr do sol da Brasília Teimosa, que é uma comunidade de pescadores e pescadoras que fica na zona sul do Recife, mas o próprio recifense tem medo de entrar nessa comunidade porque acha que é uma comunidade violenta, porque acha que lá vai ser roubada, assaltada, aquela história blá 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 que a gente sabe. E não é assim. O recifense não vai lá por puro preconceito. E a gente, há 6 anos, leva estrangeiros, brasileiros para esse lugar. E é isso que você vê no pôr do sol nesse mirante. Do outro lado do mirante, a gente vê tartaruga marinha. Então, quase sempre que eu vou no mirante, eu mostro tartaruga marinha para as pessoas. As pessoas ficam incrédulas, porque acham que vão ver tubarão e não tartaruga marinha. Veja só que loucura, né? É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. E aí, curtiram? Primeiro rolê? Tudo bom? Quer separar as perguntas para a data de final? Seguinte, alguém tinha me dito na hora do almoço que tinha sentido falta do City Tour urbano. Deu para dar uma palhinha? Vamos passar para a representação aqui da região sul do Brasil, mudando o foco, né, de quem está impulsionando uma rota de desenvolvimento por lá, passando por uma estruturação diferente da visão do empreendedor, que entendeu o negócio sobre oportunidades, desafios, sobre a perspectiva. Eu vou contigo agora. Obrigado, Chu. Obrigado, Saldanha. Dizer assim que de manhã foi falado bastante sobre extensão universitária, sobre o papel da academia. Eu vou trazer um pouquinho aqui. Dizer que a própria Planet e o ETESC é isso, a articulação que nasceu com vocês da academia e articulando com o setor privado, com o poder público, para que as políticas públicas avancem. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui de como a gente está trabalhando a ideia da Rota Caiçara de cicloturismo. Ali são algumas instituições que estão ajudando no projeto. A Invest Paraná é uma organização do Estado do Paraná. A Detour, Litoral Estância de Desenvolvimento do Turismo. O Ciclo Paraná é o Programa Paranaense de Ciclomobilidade, que é do Governo do Estado, que conta com várias instituições, inclusive a UFPR. Eu estou lá no conselho como representante da UFPR. A UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná, e o Ciclovida, que é o programa de extensão, onde a ideia nasceu e é o programa que conecta
essas iniciativas. Então, o que é o programa de extensão Ciclovida? Ele foi formalizado na UFPR em 2008. E a gente trabalha ações de ensino, pesquisa e extensão para transformar a universidade em um núcleo que irradia uma cultura de mobilidade urbana sustentável, né? Então, com ênfase na bicicleta. Nós temos uma comunidade em torno de 50 mil pessoas, então a gente é praticamente uma cidade, né, de 50 mil pessoas, e a gente procura estimular pesquisa, ações de extensões, inclusão curricular do tema bicicleta, mobilidade ativa, mobilidade sustentável, nos vários cursos da universidade, e em paralelo a gente faz essa articulação com a sociedade civil. Nós temos muita parceria com a Ciclo Iguaçu, que é a Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu, com a própria União dos Ciclistas do Brasil, né? E então a gente promove essa articulação com o poder público, com o restante do setor acadêmico, com o setor privado, para que essa cultura da bicicleta, da mobilidade sustentável, da mobilidade saudável e ativa avance. Dentro das ações do Ciclovida, nós começamos a trabalhar um calendário de cicloturismo, com alguns passeios de cicloturismo na região metropolitana de Curitiba, e um deles é para Antonina, que é uma cidade litorânea, fica a 92 quilômetros de Curitiba, e a gente começou a organizar, a universidade já há mais de 30 anos organiza no mês de julho um evento lá, que é o Festival de Inverno, na cidade de Antonina, e a gente começou a organizar a descida Curitiba-Antonina de bicicleta. Logo, esse passeio se tornou mais tradicional, o passeio nosso, e a gente foi provocado pela nossa pró-reitora de Extensão e Cultura na época. Ela me chamou e falou assim: Belotto, por que além do passeio de cicloturismo, você não organiza alguma coisa no Festival de Inverno que deixe um legado para a cidade? Pensei, poxa, o que eu vou fazer? Aí a primeira oficina que a gente organizou, a gente fez um diagnóstico do uso da bicicleta nas escolas de Antonina. Antonina tem 7 escolas estaduais, a gente organizou essa pesquisa, essa oficina nas escolas, e detectou a sensação de segurança que a população sentia andar de bicicleta, e em cima disso a gente avaliou como grande o potencial para o desenvolvimento do cicloturismo. No ano seguinte, além da descida para Antonina, nós organizamos uma oficina para mapear rotas de cicloturismo na cidade de Antonina e fizemos um folder. Já fizemos uma segunda versão do folder para Antonina, de rotas de cicloturismo em Antonina. E daí, numa aqui a Rota Caiçara, eu acho que não animou, mas tudo bem ali, ou tem que acionar lá. Aí, o secretário, aqui vai animar o que é a Rota Caiçara de cicloturismo. Ela passa por 7 municípios do litoral do Paraná, né? Totalizando ali, vocês vão ver. Mas daí o secretário de Planejamento do Estado me provocou, falou: Belotto, o que o Estado pode fazer para fomentar o cicloturismo no litoral? Eu falei: bom, secretário, eu acho que pode apoiar uma inserção do roteiro de cicloturismo para o litoral. Daí ele pegou e me passou: você consegue montar um projeto em 2 dias para apresentar no Planejamento do Estado? E me passou um formulário, eu peguei e montei o escopo de uma ideia e mandei para lá. Depois o pessoal falou: a tua ideia, todo mundo gostou lá, aprovou a ideia de desenvolver. E daí foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada do Estado falar alguma coisa. Eu falei: sabe o quê? Nós vamos começar, nós da universidade, vamos começar a trabalhar e fazer essa rota, vamos começar a articular. E isso foi bem na época da pandemia. Logo depois da primeira reunião, aconteceu a pandemia e a gente começou a trabalhar online. Então, a gente tinha algumas primeiros objetivos: definir o traçado da rota, fazer uma articulação interinstitucional das pessoas e das entidades que iriam ajudar no desenvolvimento,
desenvolver pesquisas científicas em áreas estratégicas relacionadas à rota e contribuir para a qualificação e capacitação daqueles interessados em trabalhar com a Rota Caiçara. Então, eu procurei lá na UFPR Litoral, que é Matinhos, tem um curso de turismo, gestão de turismo. Procurei a coordenação do curso, que abraçou de pronto a proposta. O coordenador do curso, inclusive, tem doutorado em turismo de aventura e nunca trabalhava o cicloturismo. Quando eu cheguei com essa ideia, ele ficou empolgadíssimo. Hoje é um parceirão meu, o professor Zé Pedro. E a gente vem fazendo muita coisa. E também já tinha lá no UFPR Litoral um projeto de apoio ao turismo de base comunitária. E a gente já juntou a ideia do fomento do turismo de base comunitária com o cicloturismo. Né? Então a gente vem trabalhando para a elaboração de uma forma coletiva, participativa, com o objetivo de desrazonalizar o turismo no litoral, que é sempre muito na época do verão, né? Lá no sul não é que nem aqui, que a gente está praticamente no inverno e é calor, é quente, os meses complicam com frio, valorizar a cultura caiçara, valorizar o fomento da ciclomobilidade. Daí, como nós somos universidade, a gente tem algumas facilidades. Por exemplo, nós temos um órgão lá que é o Instituto de Tecnologia e Transportes, que assessora os municípios em planos diretores, planos de mobilidade. Eu participo lá na parte de ciclomobilidade e, por exemplo, calhou que 3 dos municípios lá que fazem parte da Rota Caiçara, a gente está trabalhando plano de mobilidade e plano diretor. Então, a gente já vem fazendo essa conexão, a perspectiva do cicloturismo com o planejamento do trânsito, da mobilidade das cidades, né? É lógico que está sempre conectado com os ODS, né? Nós temos ali também, né, em toda a região, o maior remanescente preservado da Mata Atlântica no Brasil, um grupo de unidades de conservação federais e estaduais ali que compõem toda a região. E daí nós começamos a trabalhar isso, veio a pandemia. O que nós vamos fazer? Começamos a trabalhar mais remotamente. Organizamos um primeiro workshop virtual ali, construindo, né, o circuito Caiçara de cicloturismo, conversa com especialistas, onde participou o Saldanha, o Rodrigo Teles, do Clube de Cicloturismo, o Arlete, que está aqui também, e o Antônio Linto e a Rafaela Asprino. E fizemos um bate-papo também para pegar algumas dicas, né? Aqui, também, de novo, o desenho, né? O nosso percurso metodológico, algumas imagens. Aqui, algumas propostas. Nós temos uma proposta de criar em cada município desse CER essas cicloparagens, que seria um local de apoio para o cicloturista, onde ali tem um redário. Se você olhar do alto, ele tem o formato da bicicleta, mas tem um redário, tem uma pequena casa ali onde teria um comércio, teria um vestiário, banheiro para apoio, e também teria uma sala de exposição, que seria o que a gente chama do Museu Multissediado da Cultura Caiçara. Então, quando a pessoa fizesse todo o trajeto, ela iria visitando essas salas e conhecendo detalhes da cultura caiçara do litoral do Paraná, né? Então, no ano passado, a gente organizou uma oficina sobre a Rota Caiçara no Festival de Inverno, e o que aconteceu? O pessoal do governo do estado estava lá e percebeu na proposta da Rota Caiçara a oportunidade de conexão com outro projeto que eles vinham trabalhando para a região, que é as vocações regionais sustentáveis, de valorização dos produtos regionais daquela região. Como nós já tínhamos desenvolvido uma logo, inclusive, para a Rota Caiçara, e eles pretendem trabalhar uma marca coletiva dos produtos da região, eles viram a possibilidade dessa marca coletiva dos produtos da região ter a marca da Rota Caiçara. Então, a gente está trabalhando isso, a gente está finalizando um termo de cooperação técnica com o governo do estado, um convênio onde a gente vai ter, durante 15 meses, apoio para bolsas,
e nós vamos conseguir finalizar o projeto nesses 15 meses, projeto de sinalização, a qualificação da comunidade para trabalhar, uma série de questões que, inclusive, prevê a construção de unidades de beneficiamento desses produtos, principalmente da pupunha, da banana, que tem muito na região, vai acontecer através do registro dessa marca coletiva, onde quem deve gerenciar a marca coletiva deve ser a DETUR, que é essa organização de desenvolvimento do turismo da região, que já tem representação da sociedade, dos municípios, do setor privado, que deve fazer a gestão. A gente quer deixar também, nesses 15 meses, finalizado também toda a governança para o circuito, né? Então, a gente vai também aqui desenvolver isso, aprofundar, fechar o traçado principal, que nós já temos ali a ideia, mas nós vamos agora mapear as rotas locais, ampliar, né, o nosso diálogo com esse MIBio, e trabalhar algumas questões ainda, integrar também com o caminho do Pé-Biru. Aqui algumas ideias que a gente pretende colocar, também existem alguns ramais de ferrovia ali abandonados, a gente quer colocar o Rail Bike como uma atração também para fazer parte da Rota Caiçara, e com um sonho mais ousado ainda, que talvez alguns de vocês já devem ter visto, tem um projeto da nova Ferroeste, que vai ser uma nova ferrovia que vai até Paranaguá. E como esse novo traçado, o traçado que hoje é usado, ele vai ficar só para o turismo. E a gente tem o sonho de tentar colocar esse Rail Bike aqui de Curitiba, Antonina, e que a pessoa já entre na Rota Caiçara de Rail Bike, com um vagãozinho também para carregar a sua bicicleta ali e desça a serra do Marco Rail Bike. É uma das ideias que a gente está trabalhando. Aqui são algumas comunidades que já trabalham com esse turismo de base comunitária, que a gente já tem um trabalho lá da universidade de capacitação com eles, que farão parte também da questão da Rota Caiçara de cicloturismo. Nós também integramos a proposta da rede de trilhas, né? Aqui a nossa pegada, a gente, como somos mais na região litorânea, a gente colocou a logo que a gente desenvolveu para a Rota Caiçara, com uma pegada, enquanto as outras são mais de bota, a nossa é mais uma sandália do chinelão ali para a região do litoral, né? E aqui são já a ideia de alguns produtos que já participaram de uma exposição em Foz do Iguaçu, levando a marca futura da Rota Caiçara de cicloturismo. Então, as coisas extrapolaram daquela ideia inicial da gente promover só uma rota de cicloturismo e já virou todo um projeto de desenvolvimento sustentável para a região, né? E como aqui lá é a exposição lá em Foz do Iguaçu, né, que teve nesse evento de turismo, onde já estavam lá os produtos. Agora, voltando daqui, eu vou fazer lá uma imersão de 3 dias na Rota Caiçara, fazendo uma filmagem em 3D. Como nós somos universidade, a gente sempre vai envolvendo os cursos, as áreas que precisam de alguma coisa, ou que querem fazer, envolvendo com o tema. Então, a gente vai aproveitar alguns alunos da gestão da informação que já trabalham com filmagem 3D, e nós vamos preparar para o encontro da Sociedade Brasileira de Desenvolvimento da Ciência uma experiência onde a pessoa vai pedalar numa bicicleta em cima de um rolo, com óculos de realidade virtual, acompanhando algumas paisagens icônicas da Rota Caiçara. Então, a gente vai fazer essa filmagem agora em 3 dias lá desses pontos icônicos para preparar em julho essa experiência para a rota. Epa, eu acho que Então, a ideia do trabalho da Rota Caiçara é essa: a universidade conectando, articulando, promovendo pesquisas, a dizer assim que já desde que a gente começou o trabalho da Rota, já surgiu um TCC em cima da nossa primeira expedição da Rota Caiçara, usando as normas da BNT para a severidade de circuitos
de cicloturismo, os alunos de engenharia fizeram uma análise, fizeram um TCC. Agora tem outro TCC também ligado à engenharia, ao Departamento de Transportes, verificando a questão da acidentabilidade no roteiro, né, que a gente está propondo para a rota. E a gente vai procurando envolver assim, os vários cursos da universidade para ajudar e trabalhar a desenvolver a proposta, em paralelo fazendo essa articulação com o setor público, com o setor privado, a universidade como esse ente que faz essa articulação e usa como laboratório um projeto desse para desenvolver uma série de trabalhos acadêmicos, né, TCCs, iniciação científica, tomara que a gente chegue, no Ciclovida como um todo, nós começamos com muitos trabalhos de TCCs, depois foi brotando monografias de especialização, dissertações de mestrado, teses de doutorado. Agora, no momento, eu estou finalizando a minha tese, a Silvana ali, que também faz parte do programa, também está finalizando a tese dela também com temas relacionados ao programa Ciclovida, e assim que a gente vai trabalhando. E é isso, obrigado. Anotaram mais quantas perguntas vocês querem fazer? A gente vai ter um after depois, né? Porque não vai dar tempo de perguntar tudo, né? Eu queria só reforçar. A gente viu apenas 2 casos que representam o sul do Brasil e o do Nordeste, com atores diferentes, trabalhando a estruturação de produtos de cicloturismo que podem estar conectados com políticas públicas estruturantes para desenvolvimento das vocações regionais, trabalhando novos produtos que estão conectados com a economia criativa, com o empreendedorismo, com a mobilidade, com a recuperação de áreas protegidas, com o uso público. Então, há muitas possibilidades. Obviamente, existem muitos desafios. E um dos grandes objetivos do Encontro para o Desenvolvimento Cicloturismo é plantar legados que, a partir desses eventos, hajam formações de redes, como aqui o Roderico falou, que já existe redes de empreendedores associados, né, discutindo quais são as dificuldades de empreender dentro desse nicho, o que falta de regulação nesse mercado, o que falta de capacitação. Isso vai abrindo todo um ecossistema para desenvolvimento de economias ou de nichos de mercado que não eram trabalhados. Novamente, a academia trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, trazendo oportunidades de inovação que geram oportunidades de produto e visibilidade para o Brasil. O cicloturismo não é, de fato, mais um sonho utópico no nosso território. Ele já é uma realidade concreta que ainda não está sendo trabalhada para que a gente possa extrair o melhor desse potencial que a gente já vive no território. Camila disse para vocês, a história do Caminho da Fé, de quase aí 19 anos, né, Camila? 20 anos, uma evolução em função de números. O cicloturismo da Europa também é uma outra realidade, com um volume absurdo de recursos e que desenvolve essas conexões entre territórios. Então, a gente está falando de um evento que está trabalhando fundamentalmente a conexão do ordenamento territorial entre o urbano, áreas periurbanas e a conectividade entre elas, que trabalham a bicicleta, a ciclomobilidade, como a grande ferramenta para a conexão de todas essas situações. E para fechar a nossa mesa, Sudeste aqui representado pelo município de Niterói, vizinho à capital do Rio de Janeiro, que vem fazendo um trabalho excepcional de estruturação de 2 pilares que a gente tocou aqui ao longo dessa manhã. Formação da cultura para a inclusão da bicicleta no cenário brasileiro e, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, trabalhando para construção de monitoramento para que essa demanda e oferta possa ser regulada, as políticas públicas possam trabalhar para isso. E, ao mesmo tempo, criando instrumentos novos que servem de referência para quem quer desenvolver o plano municipal de cicloturismo. Olá, boa tarde. Muito feliz de estar aqui.
dizer que essa minha presença aqui, ela se dá devido a um trabalho que foi iniciado em 2013. Esse ano fazem 10 anos do Niterói de Bicicleta, da existência e criação. Por sinal, teremos uma celebração enorme. No final do ano já estão todos convidados, vão ficar sabendo desse evento mais para frente. Agradecer, Juliana, pela paciência e pela mensagem. Obrigado. E eu vou falar um pouquinho para vocês de como foi essa construção que se iniciou lá atrás, no E10, que estamos aqui novamente no E10. Inicialmente, o Niterói de Bicicleta ele tem algumas atribuições, né, dentro da prefeitura. Nós estamos sediados dentro da Secretaria de Mobilidade e Urbanismo. Somos uma coordenadoria ali dentro dessa instância. Então, a gente tem a parte do planejamento ferroviário, a infraestrutura para a implementação, a gestão dos equipamentos públicos, nesse caso especificamente o bicicletário Araribóia, que é um bicicletário público e gratuito, com mais de 430 vagas de bicicleta, e será ampliado agora recentemente, vamos quase, futuramente, daqui em breve, quase dobrar esse quantitativo de vagas. Parte da cultura e educação, que é exatamente onde eu trabalho, e monitoramento de dados e indicadores que fazemos atualmente, mas teremos no futuro uma diretoria diretamente por isso. Nesse caso, aí, as nossas duas diretorias, a de infraestrutura cicloviária e de educação e comunicação, futuramente a nossa diretoria de monitoramento e gestão, como já foi falado aqui, são necessários dados. As políticas públicas, muitas vezes, elas funcionam através do levantamento desses dados e esses apontamentos de que necessita de algo aqui, é interessante fazer isso ali. Todos esses dados eles vão fomentar e fortalecer as ideias que elas são geradas. Ou mesmo existem determinadas estruturas que, por vezes, a gente não consegue fazer levantamento de dados delas. Sei lá, se a gente tem uma grande avenida de carros e a gente olha e fala, não tem necessidade de criar uma ciclovia aqui porque não passa nenhuma bicicleta. Aí você cria a ciclovia e aí, de repente, tem um monte de bicicleta. Você não tinha o dado anterior, mas através de estudos e apontamentos você consegue saber que vai existir aqui. Em 2012, isso daqui era a estrutura de Niterói, né? As linhas são a infraestrutura cicloviária que a gente possuía na cidade. 2016, a consolidação do planejamento. Atualmente, como a gente se encontra com mais de 70 quilômetros de ciclovia implementada na cidade, e o nosso projeto para 2024 são 120 quilômetros de ciclovia implementada. O projeto voltado, né, como a Isabela falou, voltado para o cicloturismo de bicicleta, vai proporcionar a diversificação da economia local, validação do patrimônio natural, arquitetônico, cultural. E muitas vezes a gente tem até dificuldade de mostrar para as pessoas o quanto esse investimento ele é importante e ele traz retorno. Né? A gente estava até conversando mais cedo no almoço e é necessário a gente também, não é necessário, mas é importante que a gente tenha estudos anteriores e pós as implementações que são feitas para que a gente corrobore aquilo que está sendo feito, que foi implementado e sirva também de estudo de caso para outros setores, outros locais que vão fazer estruturas similares ou iguais ao que já vem sendo feito. Só para citar um pouco em relação ao cicloturismo, deixar uma definição clara aqui do que a gente também tem de Niterói. A gente vem mostrando muitas questões de cicloturismo de longa distância, né? E quando a gente está trabalhando dentro da administração pública, a questão da intermunicipalidade ela é um certo dificultante, né? Então, pensa-se como cicloturismo qualquer rota realizada a lazer. Então, se eu vou ao museu, se eu vou à praia, se eu só sair para pedalar um pouquinho e voltei com um destino de lazer, essa vai ser uma definição de cicloturismo, não necessariamente envolvendo pernoite e coisas relacionadas.
contar para vocês então um pouco do que foi esse projeto, como a gente começou com o projeto conceitual, o plano detalhado e a implementação das medidas, né? O projeto conceitual ele se deu na meta de 100 dias no início do governo do atual presidente Axel Grael. Então a gente tinha 100 dias do início do governo para elaborar o plano. Deu-se uma série de eventos, né, que eles começam com uma reunião inicial, né, da coordenadoria com a Secretaria de Mobilidade Urbana, passando reunião com o Planet e Turismo da UF, depois de Neotour, que é de próprio Niterói, e aí vem algumas coisas interessantes, que é as questões de pesquisa de dados que a gente fez através do Colab. O Colab é uma ferramenta de gestão pública em que é um aplicativo que a população baixa e se eu tenho algum problema, um buraco na pista, alguma coisa relacionada a uma árvore que caiu, falta de energia elétrica, você pode sinalizar isso, georreferenciado, isso entra na plataforma de dados, a secretaria responsável recebe essa demanda, existe um protocolo que é gerado nisso, então é obrigatória a resolução do problema. E a gente utiliza esse instrumento, esse aplicativo Colab também como fonte de pesquisa. Então, criamos questionários, fazemos perguntas e é disparado para a população isso e eles vão fazendo as respostas. Eu vou falar um pouco aqui agora sobre isso. A gente começou com a questão dos espaços locais bike-friendly, né? Os amigos da bicicleta. A gente buscava lojas, ciclos, restaurantes, lanchonetes, cafés e locais para hospedagem, pousadas, hotel, hostel. Gerou-se um documento, né, com todas essas empresas que foram mencionadas. Geramos um mapa através disso. Depois a gente fez um outro questionário. Né? Você explora a cidade de bicicleta? E a gente estava querendo fazer exatamente o perfil do cicloturista de Niterói. Aí a gente, lógico que inicialmente muitas vezes é necessário fazer uma explicação para a população do que é o cicloturista, né? Quem é, então passa-se uma mensagem explicando as coisas. E a gente obteve esses dados todos. E um dado interessante é do... Eu acho que eu passei. Não, faixa etária, gênero. A gente também, em relação a gênero, a gente tem um quantitativo muito parecido de pessoas que pedalam, mulheres e homens. Os dados que foram gerados. Ciclista de grupo, ciclista esportivo, a primeira ali está como? Cicloviajante, né? Perfeito. De mora em Niterói. E uma questão do ciclo, a questão que mais marcou, né, foi o cicloturismo urbano, é quem anda de bicicleta a fim de turismo lazer, dentro da sua própria cidade. Você se identifica? E a gente teve um quantitativo que, somando o amarelo e o azul, davam quase 91% praticamente, que se identificavam muito ou se identificavam um pouco com essa questão. E a gente, com isso, percebeu, né, a quantidade de cicloviajantes que tinham ali, de ciclistas urbanos que praticavam cicloturismo em Niterói, que era uma quantidade muito grande. Nessa mesma pesquisa de origem e destino, entendendo de onde eles saíam, a gente separou por bairros de origem e bairros de destino. Né? Ali, a origem em Santa Rosa e Caraí, mostrando as regiões de destino de Niterói. Só para apontar aqui para vocês, essa daqui é a parte central de Niterói. Se puder, isso aqui tem um apontador. Legal. Essa aqui é a parte central de Niterói. Aqui é a região norte e aqui é tido como a região oceânica de Niterói. São todas as praias aqui que viram voltar
voltados para o mar e não mais voltados para a Baía do Guanabara. Mais origem e destino, agora saindo de Fonseca e Barreto, que são baixos da região norte, baixo da região oceânica, Maravista e Cafubá, e outros bairros também ali, o Largo da Batalha e Matacapá. Com isso a gente traçou o que seriam essas rotas que os ciclistas, né, os ciclistas urbanos estariam fazendo, e criou-se essas rotas aqui, que são rotas que já existiam algum tipo de infraestrutura cicloviária, ou que a gente também já havia pensado em fazer o levantamento de mapa e corroborou muito com o que a gente vinha pensando. E também mostrou para a gente que essa região daqui do túnel, que temos uma ciclovia nesse túnel daqui, antes para vir para essa região, tinha que subir por essa região toda daqui e descer, é uma região que foi muito favorecida, porque era uma região de passagem muito grande. Fez os levantamentos atrativos, o que as pessoas iam fazer, então tem um budget muito grande para a praia, para os fortes, MAC, a Campo de São Bento, ao Parque da Cidade, e a gente numerou eles. Esses pontos localizados agora no mapa da cidade. E com isso a gente criou agora que vem a história inteira, né? A gente criou as medidas e diretrizes para a implementação do nosso plano. E aí ela consistia na definição das rotas, sinalização direcional, mapas e guias, o aplicativo com um mapa interativo e uma gamificação, o selo Bike Friendly, que veio a se tornar o selo amigo da bicicleta, que eu vou falar mais sobre ele à frente, e o Niterói como sendo porta de entrada do cicloturismo para toda uma região fora do Rio de Janeiro. Para você atravessar para o Rio de Janeiro, cara, ou você vai vir de lá de barca, ou você vai saltar ali na rodoviária e dali você segue. E aí tem toda uma região enorme a ser explorada, com já iniciativas de cicloturismo sendo criadas, algumas já bem sofisticadas, que tornam o Niterói um ponto muito importante, que a gente tem dado bastante atenção a isso, para criar uma cultura e ser uma porta de entrada mesmo para o cicloturismo da região. Explicando um pouco o que seria a definição das rotas, a gente já fez a consulta via Colab, adequação do perfil ao usuário, pontos de interesse mapeados na base do Sigel. O Sigel é o nosso sistema de georreferenciamento, ele é aberto, qualquer pessoa pode ter acesso. E já a infraestrutura fluviária existente e a nossa infraestrutura planejada. Indicação estratégica para cada trecho, implementação da infraestrutura de circulação e sinalização direcional. O desenvolvimento de sinalização direcional informativa, que são coisas que a gente vem conversando muito, e eu vou falar um pouco mais à frente sobre o edital que foi aberto. Compatibilização com elementos, né, já planejados ou implementados, seriam sinalizações para pedestres, a própria Neotur, que é a parte de turismo de Niterói, e o sistema cicloviário da região oceânica que já estava planejado. Desenvolvimento de identidade visual, elaboração de guia digital, elaboração de impressão do mapa em formato de folder e digital também, e os elementos do mapa que estariam aqui definidos. O aplicativo com gamificação foi criado um aplicativo, BikeMeet, a gente não sabe se vai ser possível continuar a continuidade de utilização dele, por conta de compatibilização de inputs e outputs que a gente precisa. Mapa interativo, registro dos trajetos e comunicação com usuários em tempo real. Um selo seria a criação de um selo específico, né? Ele seria mantido e emitido pelo município. Seria criada uma pontuação,
E essa questão de ouro, prata e bronze a gente não implementou. Divulgação dos estabelecimentos participantes. O que eu havia falado de Niterói como sendo porta de entrada do cicloturismo da região leste fluminense. Então, integração com iniciativas e parceiros já existentes. Tem uma rota muito icônica ali, que é o Caminho de Darwin, que na verdade ela se inicia no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, passa por Niterói e segue embora para o leste fluminense. E falar um pouco o que é o selo e como que foi esse processo de implementação. Então, esse é o selo, a nossa identidade visual. Ele incentiva a adoção de práticas de serviço de suporte à bicicleta por parte de empresas e entidades, melhora a receptividade dos cicloturistas e é emitido e mantido pela Prefeitura de Niterói. A ideia, nós fazemos divulgação desses espaços pela prefeitura, né? Isso tem toda uma questão processual que tem que ser feita. Como município, né? Como entidade pública, a gente não pode divulgar um estabelecimento particular. Então, com a utilização do selo, a criação do selo e a publicação desses estabelecimentos que eles conseguiram o selo através saindo no Diário Oficial, sendo o edital do selo, né, mostrando isso tudo, a gente consegue fazer essa divulgação sem que isso seja um problema para o município. Legal. A comissão do selo, ela é feita por vários integrantes, a Firjan, a Nelcur, a ACDL, que é a Comissão de Lojistas. Então, são várias partes para que a gente consiga construir uma ferramenta realmente adequada. Opa, beleza. Foram criados para isso 24 critérios, né, pensados através de muito estudo, muito pensamento do que essas empresas deveriam ter para conseguir ganhar o selo, né? Então, se ela possui bicicletário ou paraciclo, conserto e reparo de bicicletas através de fornecimento de bomba e canivete, chaves para bicicleta, bomba para encher pneu, se eles fazem a distribuição de material educativo, descontos para quem chega de bicicleta, água, se faz postagens sobre bicicleta nas redes sociais e serviço de entrega de bicicleta. O que a gente também quis fazer com isso é com que não necessariamente todos os estabelecimentos cumprissem esses critérios, mas caso eles não tenham, que eles se incentivassem também a cumprir alguns deles, ou fazer uma postagem, ou disponibilizar água, comprar um equipamento, um canivete de bike, R$20, uma bomba ali, e aí ele já conseguiria a pontuação para conseguir entrar no selo e ter alguma vantagem também oferecida pela prefeitura. Um pouco do selo saindo na mídia, teve um estabelecimento, uma pizzaria que saiu no Globo, falando da criação do selo pela prefeitura. Atualmente a gente tem 10 estabelecimentos que estão chancelados. A nossa meta são mais 30 estabelecimentos até o fim desse ano. E aí a gente chega com o número de 40 estabelecimentos final. Alguns processos, material educativo, parte das nossas reuniões. Isso foi um cartãozinho é o cartão de projeto, na verdade, um cartão de apresentação, mas não apresentando pessoalmente, só apresentando um projeto. Então a gente fazia a distribuição desse material. Daí, esse é o QR Code. Com ele você consegue entrar no nosso site e tem todas as informações a mais com o selo, e também mais para frente eu posso passar isso para vocês. Falar agora da segunda parte, o que foi a criação desse edital, né? Essa criação, gente, foi bem complexa. Não é fácil para um município a parte governamental fazer o caminho.
fazer a trilha de cicloturismo. E conversamos muito com muitas pessoas, e parte dessas pessoas se encontram aqui hoje. E eu vou tentar debulhar isso um pouco para falar com vocês. A gente primeiro teve a elaboração do escopo de trabalho, que seria, e a gente precisava chegar a uma unidade de medida. A gente poderia licitar rotas, 5 rotas, 7 rotas, mas aí quantos quilômetros teriam cada rota dessa? Então, no final das contas, a gente poderia licitar por tema. No final das contas, a gente resolveu chegar ao processo de serem quilômetros. Dentro dessa quilometragem, vão ser 93 quilômetros, eles teriam rotas temáticas dentro desse objeto licitado. Tivemos que pensar muito sobre o objeto que seria e como ele seria, porque a gente licitar a implementação da rota seria algo muito complexo. A gente precisaria de pessoas de arquitetura, profissionais, uma empresa que tivesse profissionais de arquitetura para fazer o levantamento da rota, pessoas de turismo para procurar os pontos interessantes, pontos de interesse, fazer levantamento do processo inteiro, o que seria uma rota viável, o que não seria uma rota viável. Precisaríamos ter pessoas de design, identidade visual, elaboração do site, criação de aplicativos, e com isso a gente resolveu fazer a divisão desse processo inteiro em 2 objetos, o primeiro sendo o levantamento do estudo e o segundo sendo a implementação do estudo levantado. Então, tivemos a elaboração do termo de referência, utilizando a unidade de medida, os quilômetros, e o nosso termo de referência foi a elaboração de estudos e projetos para implantação, comunicação e divulgação das rotas de cicloturismo do município de Niterói. A gente percebeu isso de uma forma muito clara, da dificuldade, pela dificuldade que a gente teve em conseguir as cotações para a elaboração do mapa de preço. A notícia boa é que conseguimos, e foi enviado no dia 16/5. Então, em breve, esse edital para estudo e levantamento vai estar aberto e as empresas, quem conhecer aí, pode chamar, vai acontecer. Aí vamos ter o processo daqui para frente, o processo de homologação, e a adjudicação e assinatura do contrato. Esse é o cronograma de trabalho, vão ser 7 meses de estudo, entre estudo e as entregas dos materiais. Após isso, vai acontecer a elaboração, depois da entrega do estudo, a elaboração do outro TR, e com consequente implementação dele. E a implementação dele, do estudo, são especificamente as rotas dos 93 quilômetros. Isso. E o que a gente espera é que depois dessa implementação, depois da empresa homologada, em 5 meses, teremos as rotas implementadas em Niterói, esses 93 quilômetros. Lembrando que os 93 quilômetros eles não são uma criação de uma nova infraestrutura, é a utilização da infraestrutura existente. No próprio termo de referência é enviado para as empresas o nosso mapa cicloviário atual e futuro, para que as rotas sejam pensadas preferencialmente utilizando a infraestrutura já criada e não utilizando rotas que não tenham ali uma relação, vão representar algum risco, como as pessoas têm essa preocupação com isso. Essa parte daí aconteceu de uma forma foi bem grande, assim, grande, eu digo, sei lá, 1 mês dentro de uma semana, ou coisas do tipo, essas nossas noções de espaço temporal que às vezes ficam deturpadas, e aconteceu muita coisa. No caso, quando a gente começou a criar isso, tirar mais do papel, a gente viu a necessidade de
conversar com mais pessoas do assunto para a gente conseguir conseguir escrever o TR de uma forma que englobasse, que fechasse bem o nosso desejo. Se a gente escreve um TR com aberturas, a gente vai receber um projeto que não é o que a gente queria, mas vai estar lá sendo válido, porque, enfim, está escrito. Então, precisamos estudar um pouco sobre isso. Obrigado. Fizemos algumas reuniões online com pessoas de muito conhecimento, a Amanda, o Daniel, o Alex, a Fabiana, o Pedro. Tivemos uma reunião com esse rapaz, o Ricardo Lage, que é do cicloturismo Costa do Sol. Ele já levantou 700 quilômetros de cicloturismo na região a região ali, Cabo Frio, Búzios. Cara com umas ideias muito, muito bacanas. Junto com isso, nesse processo da gente escrever no TRV, um grupo lá de Niterói, uma iniciativa popular, que estava implementando uma rota, a Rota do Muriqui, e eles enviaram para a gente o que seria identidade visual, o que eles estavam conversando, o que eles estavam pensando em fazer. Fizemos uma visita técnica também com eles ao local. E nesse pensamento, né, de construir uma identidade visual a nível nacional, que o cicloturista vá observar e vai entender aquilo, vai saber se guiar e vai saber se direcionar em qualquer lugar do Brasil, foi criado uma oficina, né? Fizemos uma oficina online com eles e outras pessoas interessadas, falando sobre a sinalização para o cicloturismo em Niterói. E com isso, essa rota está no processo de implementação, uma iniciativa popular, essas coisas vão acontecer. E se tem como fazer esse processo de instrução para que eles tenham, né, o conhecimento e para conseguir fazer a aplicação do que é pensado a nível, né, o que vem se pensando a nível municipal, a nível nacional, é muito mais interessante. Obrigado.